E juiz cibernética, só para ter um conceito inicial, a cibernética é a relação entre homem e máquina, é o estudo dessa relação. E a juiz cibernética, ele pega essa relação homem-máquina e coloca no viés jurídico. Então, essa é a relação... esse termo é um termo utilizado por Miguel Reale, na História do Pensamento Jurídico, onde ele vai explicar que o homem precisa de... Vai ter um momento que o homem vai precisar de um autômato com um banco de dados jurídico para auxiliá-lo. Isso em relação aos operadores do direito. Então, ele entra com esse termo, juiz cibernética. E hoje, aí, mais do que a gente já viu ontem, a gente vive numa sociedade onde o nosso estudo, o nosso trabalho, nossa diversão, tudo é voltado para o viés digital. E, como o Cleobert falou, é necessário ter uma reeducação, ter uma reimplantação, uma remodelagem do nosso padrão de educação, que tem que ser voltado não só para o viés convencional, mas incluir também o âmbito digital. Tá? E eu coloquei alguns protagonistas dessa sociedade digital, que hoje a gente, de certa forma, tem essa relação, que são os operadores do direito, os gestores, os assistentes técnicos ou peritos, o ethical hacking, que ele vai fazer a parte de segurança da informação, o cracker, o hacker ou marketing. Tudo isso aqui está envolvido, são as pessoas praticamente que estão envolvidas na sociedade digital. Tá? Quando eu coloco o ethical hacking aqui, eu estou incluindo os profissionais de segurança da informação, os desenvolvedores, eu estou colocando aqui os desenvolvedores que utilizam o privacy by design, por exemplo. E está faltando um protagonista aqui. Quem é, pessoal? Alguém sabe responder? O usuário. O usuário é a peça que está aqui no meio de tudo isso aí, está vendo a onda levar tudo, seja promovendo a segurança, seja no meio do perigo, diante de invasão, de malwares, de todo esse parâmetro. E falta mais algum protagonista novo? Alguém responde? Vai um livro para quem responder. É bom que eu fique com esse livro. A IA. Tá? A IA, os dispositivos inteligentes e o robô com IA. Esses três com a IA, que já eu vou dar uma classificada nisso aí. Tá? E, através desses protagonistas envolvidos com a IA, temos aí... a IA vai promover um desenvolvimento maior, por exemplo, para os operadores do direito, favorecendo, por exemplo, a mineração de dados, a coleta de informação. Para os gestores, vai coletar melhor as análises de riscos, a gestão de processos. E já o assistente técnico vai ter, com a IA, a possibilidade, eu estou falando prós e contras mesclado, tá? Uma violação, causando um vício através de um procedimento hacker. O marketing com a IA tem um problema grande aqui. Como não é minha seara, mas eu vou falar um tópicozinho aí, quem quiser, depois eu passo algum conteúdo, que é o blockchain, né? O blockchain é a tecnologia da segurança, né? Tá? Pois é. Vamos lá. Se eu pegar um bloco, inclusive, isso aí tem um artigo de Portugal do ano passado, acho que mês 10, e eu tenho também um depósito de uma publicação sobre isso. Eu faço armazenamento de conteúdo ilegal. E quem vai ter acesso? Eu posso deixar a chave lá, propositalmente. E quem vai remover? O blockchain é uma tecnologia que não vai permitir que remova nem altere. Esse aí vai ser um dos problemas que o blockchain vai enfrentar, ou vem enfrentando. Pode buscar aí blockchain e direito ao esquecimento, que vocês vão ver alguns artigos, principalmente portugueses, porque ele pega essa seara e puxa para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que ele tem um direito ao esquecimento. Então, isso aí vai ser uma problemática que a Europa vai inicialmente enfrentar de cara.
Tá? E o IA utilizando algum malware massivo. Também pode ser até através de publicação dentro da blockchain. E aí o usuário se assusta, né? Porque a IA é positiva e a IA pode trazer negatividade. Mas o que é que ocorre? Hoje, no Top 10 Global Risks, a gente tem as probabilidades, o que é que mais é provável de acontecer em risco global. O terceiro é o cyberataque. Para que o oitavo é o ataque terrorista. Olha aqui como é que está a situação do cyberataque. E o top 10 de impacto são as armas de destruição em massa. Inclusive, tem um livro que aborda sobre a inteligência artificial e a parte cracker da internet, unidas, eles pode se tornar uma arma de destruição em massa. Já vou colocar a capa de alguns livros aí, que vai favorecer para vocês, tá? E temos aí, a IA ela pode ser dividida em geral e estreita. A geral, ela normalmente, a gente vinha conversando com o amigo Daniel a respeito disso aí antes de ontem. A IA ela vai poder ter um aprendizado em âmbito geral, só que ela é menos qualificada. E tem a IA estreita, que ela tem um pensamento, ela é desenvolvida para ter, eu falei pensamento, mas ela para ter uma desenvoltura, por exemplo, no estudo de contratos, por exemplo, até isso foi abordado ontem aqui, muito bem, e onde tem um aprendizado de máquina, que pode ser utilizado um algoritmo, onde esse algoritmo, ele, além de ser em pesares, mas ele inicia tendo alguma alimentação do que ele vai fazer, e tem a Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, onde o próprio computador vai, através dessa IA, ele vai classificando o que é o quê e vai pedindo auxílio de uma segunda IA, dedução própria dele, ou um auxílio de um humano. Coloquei aí porque já eu estou só fazendo algumas classificações, o tempo acaba sendo pouco. Quem tiver alguma dúvida, já você fica com o LinkedIn, fala comigo, eu mando o slide e passo alguns livros aí, tá? Algumas capas. Esse primeiro gráfico, aí você vê que a sinapse cerebral ela tem aqui 5 etapas, e a segunda imagem ela é uma rede neural artificial. A primeira é uma rede neural humana, e a segunda é uma rede neural artificial. É só uma questão de apresentação. A inteligência artificial ela vem se desenvolvendo bem, mas daqui que ela chegue nesse primeiro passo aqui, Hawkins, eu até citei ele ainda vivo no primeiro congresso, ele fala que a inteligência artificial está para chegar na inteligência humana por volta de 12 anos, a partir do ano passado, quando ele falou. O engenheiro do Google falou 13. E esse período aí é para essa segunda rede neural estar praticamente igual ou superior a essa primeira. Tá? Aqui ele mostra... Esse gráfico aqui é de um livro, até que eu recomendo quem vai estudar a questão de robô, o que é o conceito de robô. Esse livro é Les Robots, ele é francês. Várias universidades e centros de pesquisa fizeram classificações a respeito do que é IA, do que é IoT, robôs, e ele faz uma classificação onde ele consegue fazer uma distribuição. O que é um algoritmo, o que é um software, o que é um robô. E eu peguei alguma parte que eu utilizei esse livro como objeto de pesquisa. Inclusive, ele foi lançado depois do meu primeiro artigo. Eu até disse, pô, tem muita coisa que eu falei lá, parece um plágio. Aqui eu já falei, e o Hawking, ele fala, inteligência artificial, cara, isso aí vai ser uma plenitude para a humanidade, e a gente chegar num ponto onde tem uma inteligência artificial equivalente à humana. Fala-se 12, 13 anos, mas a gente vai ver isso aí na prática, se vai ocorrer realmente nesse período ou não. Mas será que o homem está preparado para isso aí? Para se proteger? Ela vai favorecer. Mas, por exemplo, vai ter gente que vai querer fazer alguma coisa com IA para sacanear com alguém. E esse é o parâmetro. Será que a gente está pronto para isso aí? E em uma definição do que seja o robô, com base na pesquisa do livro, já vou colocar a capa dele, ele divide o robô, ele diz que, para se utilizar o termo robô, eles são 6 etapas.
Tá? Isso eu estou falando com base em estudo francês. Hoje várias pessoas vão falar de algoritmo, falam só de um software e sempre citam, eu coloquei 800 robôs para trabalhar em uma situação. Então, é um termo que ele ainda não está 100% adequado. Tá? Mas aqui foi com base, acho que, se eu não me engano, são 28 universidades, os chefes de pesquisa. Ele tem que ter um hardware, ele tem que ter alimentação não própria, ele não pode gerar alimentação própria, ele tem que ser alimentado. A capacidade de agir, ele tem a movimentação, mas essa movimentação ele tem que perceber também ao seu redor, ele tem como se fosse uma primeira inteligência e uma segunda inteligência para se utilizar como consciência, para ele poder entender ao redor como se fosse, como eu falei, a consciência, e capacidade de decisão e a capacidade de aprender. Essa é a qualificação de um robô. Esse que está ao lado não é um robô, é um brinquedo para eles, tá? E o robô ele é classificado como um dos maiores nomes, aí eu coloquei a foto da Sofia, onde ela tem todos aqueles 6 pré-requisitos para ter a denominação robô. Tá? E também tem aí o R2D2, né? Que ele é um robô, com base nos 6 pontos. E a segunda qualificação, que é o autômato, que é ele pode ser humanoide, mas ele não tem uma inteligência artificial, ele é repetitivo, como, por exemplo, os robôs de solda. Chama-se robôs de solda, porque ele faz as soldas de carro, essas coisas. Ele é classificado como um autômato, porque ele é programado para aquilo. Tá? E o IoT, pelo livro, ele classifica a internet das coisas, onde... por exemplo, a internet das coisas seria uma geladeira que ela tem acesso à internet, mas ela não é inteligente. Ela tem o funcionamento básico, ela tem a comunicação e tem a segunda denominação que chama-se a inteligência das coisas, que são os objetos onde ele tem a inteligência, ele utiliza-se de IA e tem a comunicação com a internet. Eu coloquei... isso aqui é um artigo que, inclusive, eu estou fazendo a segunda versão. A primeira versão saiu nesse nosso livro. E esse artigo foi melhorado, foi publicado, e onde eu estou aumentando mais um pouco para, possivelmente, se for classificado, eu sair no segundo livro. Tá? E aí tem uma situação onde ele mostra a empresa Amiami, japonesa, ela tem um exoesqueleto aí completo que ela trata como brinquedo, mas foi classificado como... o que é um cyborg? Ele é uma pessoa que utiliza tecnologia através de software, chip e mecanismos material para tornar aquele humano ou melhor do que a potência humana normal. Na verdade, ele transforma aquele humano em um humano melhorado. Tá? E o primeiro ciborgue classificado ele foi o Neil Hobson, que o que é que acontece? Ele tem a visão, ele só vê em preto e branco, e para ele conseguir ver colorido, na verdade, ele fez uma implantação no cérebro, que, na verdade, quando ele olha para uma cor, ele escuta um som. E ele fala que ele escuta em cores. Cada cor que ele olha, se é um vermelho, ele escuta um tom, se é um azul, ele vê outro tom, e aí ele consegue ver em cores. Ele tem um site muito legal, o Hobson. Vocês vão ver muita coisa sobre robô, IA, IoT, inteligência artificial, na prática mesmo. O que é que vem ocorrendo aí, legal ou ilegal. E aí tem alguns exemplos, implante visual, chips, tá? E eu tive o prazer de assistir uma palestra, inclusive o Cleber estava lá, com o Terence Deacon, que é um dos maiores estudiosos a respeito das sinapses cerebrais, da consciência e a aplicabilidade disso aí dentro de uma IA, de uma rede neural artificial. E surgiu uma pergunta, que o que é que pode ocorrer quando, por exemplo, é colocado um implante em uma pessoa, ou mecânico, ou mecânico que eu falo sem chip interno, ou com chip externo. Ele disse, qualquer alteração no corpo humano, por exemplo, se um ser humano leva uma pancada, ele pode, de repente, mudar todo o pensamento que tinha na vida dele. Então, o cérebro é extremamente sensível. Então,
a utilização de chips ou qualquer dispositivo no corpo pode alterar a sensibilidade humana. Vale a pena ler Terence Deacon. Está aí, Incompleto Natural. E aqui é só algumas problemáticas para fazer a gente pensar. Estou concluindo aqui agora, tá? E o que determina que o ser humano está vivo? Vamos lá, o que é que determina que o ser humano está vivo? Para o direito ou para a medicina? A respiração, quando ele nasce, ele tem que estar respirando, ele está vivo. Agora, mas o que é que determina que ele não está vivo? Cérebro. Pronto. Cérebro. Vou te atrapalhar também, viu? Não. Corta o microfone dele aqui, por favor. Não corta. A Sofia, o robô que ele apresentou aí antes, que muitos conhecem, quando indagada se ela era viva, ela perguntou: como você tem certeza que você é vivo? Ela perguntou para o entrevistador, só para deixar aí o gap. Obrigado, viu, Cláudio? Vamos lá. Corta o microfone dele aí. Resultado, cérebro. Então, o que é que ocorre quando uma pessoa não tiver mais o cérebro humano e tiver uma rede neural? Porque todo mundo pensa ao contrário, né? Mas e o homem utilizando de uma inteligência artificial? Como é que ele vai ser? Já tem estudos para isso aí. Acessem Singularity Hub, que era o centro de pesquisa lá onde Hawkins participava muito bem. Eu não tive o prazer de assistir nada presencial dele, mas vocês vão encontrar isso aqui lá. É só para dar uma instigada aí no pensamento. E é possível uma cópia do conteúdo cerebral para um robô? Está aí. Eles pegaram um verme que tem 500 neurônios, fizeram um clone dele e colocaram em um verme robótico. E ele se move. Olha, essa notícia aí, ela tem uns 15 dias. É um clone. E ele era biológico e virou um ser tecnológico. Black Mirror, né? Pois é, e um hardware, e um equipamento com cérebro humano? Pois é, dê uma olhada em transplante de cabeça, que vocês vão encontrar alguns artigos, principalmente artigos... Eu tive o prazer de encontrar isso aí em Portugal, e conversei com uma pessoa que fez um artigo onde ele estava expressando que já existe equipamento suficiente para manter o ser humano vivo só com a cabeça. E aí? Até que ponto essa pessoa vai ter a capacidade jurídica plena? E um livro muito bom para você entender esse ponto aí, tá? Onde eu falei, a IA e blockchain, que eu já acabei entrando nesse assunto logo no começo, como é que fica um IA trabalhando com blockchain, se ela for positiva ou se ela for negativa. Eu acabei dando um exemplo logo no começo, antecipei isso aí. Mas imaginem aí a cadeia de blocos armazenando aí fake news, pedofilia e dados sensíveis. Como é que vai excluir isso aí? Ah, mas como é que eu acesso se a chave é privada? Está aí, você solta a chave, propositalmente. Problemas. É só uma questão de reflexão, tem várias pessoas que estão congeladas, aí esperando reviverem, algumas que tiveram traumatismo, o dano foi cerebral, outras não, então a gente não sabe como é que fica, mas estão esperando aí, né? Então, isso aí é uma questão só muito reflexiva e filosófica, esse tema que foi abordado. E aí, quem quiser pegar as fotos aí, tem alguns livros que eu recomendo. Esse primeiro livro vai fazer a classificação dos robôs, e o segundo livro, ele vê a IA e os algoritmos, e o terceiro, ele fala que a inteligência artificial ela não veio para substituir nenhuma profissão, ela veio para auxiliar todas as profissões, com base no Watson, esse terceiro livro. Temos um livro aí, um autor que eu gosto, que é o Pierre Levy, tá?
ele entra o que são as tecnologias inteligentes, o livro do Terence Deacon e o livro do Dr. João, O Cérebro e o Robô. Temos aí Máquinas que Pensam, ele vai falar das IAs, inclusive fala da IA do blockchain também, aquela ideia lá, só que não entra no direito ao esquecimento. Esse livro aí de mineração de dados ele é bem técnico, mas ele traz uma conceituação muito clara do que é rede neuroartificial, algoritmo genérico. Isso aí, quem pretende entrar na área é muito bom. Esse terceiro livro é A Internet das Coisas, do Dr. Pedro Coelho, ele é de Portugal. É um livro muito bom, traz a teoria muito clara e como também traz a prática. Foi com base ele explicando uns passos de violação do IoT, que eu e o Dr. Coriolano, a gente produziu um artigo que vai sair agora, parece que dia 15 de maio, pela Unisul. A abordagem do Dr. Pedro Coelho diante do direito penal brasileiro, do Código Penal brasileiro. Tive que entrar na biotecnologia para poder ver a questão da bioética dentro das cirurgias que vão envolver o cérebro, o ser humano. E o direito de sociedade, vocês vão ver a evolução da sociedade do Niklas Luhmann, espetacular esse livro, recomendo demais. O nosso livro de direito digital está aí no centro, porque para quem vai iniciar, é interessante, ele traz um pouquinho de cada conteúdo, não é aprofundado, mas você vai acabar tendo um guia de para onde é que para qual rumo você vai tomar. O Future Crimes traz muitas coisas que, quando ele foi lançado, eram utópicas e que, com pouco tempo depois, já estamos aí com algumas coisas em mãos. E os advogados do amanhã, qual advogado que vai estar qualificado para trabalhar diante da IA, dos algoritmos, diante das novas tecnologias, diante das disrupções? Ele aborda que o direito, a tecnologia, o direito à informática e a gestão, elas devem caminhar juntas sempre. Não há gestão sem direito e sem tecnologia. Não há tecnologia sem gestão e sem direito. E hoje não há direito sem a gestão e a tecnologia. Tá? O blockchain entrou aí porque eu peguei alguns conceitos científicos, muito bom, o livro do Moga. E está aí, obrigado. Quem quiser pegar o slide ou alguma coisa, me adiciona no LinkedIn, pede lá na mensagem, que aí eu envio para vocês. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Juiz Cibernético, hoje a gente tem 32 participantes, onde a gente pesquisa na área direito, tecnologia, desenvolvimento e gestão. E nesse grupo aí, hoje a gente tem uma biblioteca lá voltado para bibliografia americana, europeia e Brasil, com média de 700 a 800 livros. Quem estiver precisando de algum conteúdo, manda a pergunta, eu mando a capinha do livro e o sumário, tá? Porque a pessoa, às vezes, acaba tendo um guia. Obrigado, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos. Valeu, pessoal.